Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo preparado pelo Senhor. Te agradecemos pela disposição no coração da tua serva em nos abençoar, compartilhando conosco, ó Deus, aquilo que ela tem experimentado com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, como Dani orou pela nossa igreja, pedimos sobre a família da Penha, sobre a vida do Bispo Pérez, dos seus filhos, netos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai. A tua mão já está estendida, abençoando, e nós agradecemos ao Senhor por isso. Deus, que Satanás não alcance vantagem, ó Deus, sabemos como ele se levanta, ó Deus, para impedir o propósito do teu coração, mas a tua palavra diz que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar, que a unção do Senhor continue sendo derramada a cada dia sobre a vida da tua serva, Deus. E nessa hora, Senhor, leva os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente cativa ao Senhor, para sairmos daqui, Senhor, alimentados pela tua palavra, equipados pela tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Trazer um pouquinho, porque eu nunca tinha visto isso, assim, eu ando um pouco de metrô, assim, né? Mas eu nunca tinha visto o que eu vi hoje. Cheguei lá na Estação Ana Rosa, desci a escada rolante, tinha uma fila. Aí eu falei, ainda bem que eu tenho o passe do metrô, porque eu achava que era fila para comprar o bilhete, né? Aí daí a pouco eu fui assim para frente, as filas eram para passar na catraca. Fiquei 15 minutos para passar na catraca, depois o metrô veio vindo, parando. Eu falei, Senhor, mas eu vou chegar lá. E comecei já a batalhar, orar lá. Falei, nossa, eu nunca vi isso, né? E o pessoal, não, de vez em quando acontece. Eu falei, então tá bom. Mas chegamos para a glória do Senhor. Amém? Então nós vamos estar trabalhando, né, nesses dias, nessas semanas, fazendo esse estudo, né, sobre libertação e batalha espiritual. Então a gente sempre fala primeiro de libertação, né? Então aqueles que tivessem o papelzinho, quiser ir anotando, a partir da semana que vem eu vou trazer eles, né? Meu marido não teve tempo de passar para mim no computador e eu não mexo. A única coisa que eu sei é tirar o pó lá do computador, tal. Ele briga comigo, mas eu não sei, eu não me interessa. É que você precisa começar a mexer. Eu estou sentindo que eu estou precisando mesmo, né? Então ele não deu tempo de passar para mim, está muito corrido, mas eu acredito que para a semana que vem a gente passa e a Simone ali faz as cópias para nós, tal, e nós vamos ter. Mas agora você pode estar anotando, e se as pessoas não tiverem um papelzinho, alguma coisa, não sei se tem para arrumar, né, para ir anotando assim, algumas anotações, é muito bom a gente anotar. Apesar que depois, semana que vem, eu trago para vocês todos os versículos anotados. Tá? Então, assim, primeiro a gente fala de libertação para depois falar de batalha espiritual. Muitas vezes a gente pergunta, mas por que primeiro libertação e depois batalha espiritual? Porque nós entendemos que se nós não tivermos passado por uma libertação, não tivermos liberto, não tivermos totalmente libertos, como que nós vamos enfrentar uma luta, uma batalha espiritual, se muitas vezes nós mesmos precisamos nos libertar de algumas coisas? E aí a pessoa fala assim, mas eu não preciso de libertação. Muitas vezes a gente entende assim, porque libertação a gente logo pensa que é somente para as pessoas que passaram por problemas espirituais, que vieram descendo, que estão possessos, que estão ali, sabe, bravo, e vai pôr a mão, cai, e às vezes a gente pensa que a libertação é só isso, é só de demônio. É também, né, libertação de demônios, de espíritos malignos, mas também há uma libertação na nossa vida, que muitas vezes nós não estamos possuídos ou influenciados por um espírito maligno, mas nós precisamos também ser libertos de muitos maus costumes, muitos hábitos que não são legais, muitas coisas nossas, sabe, que não é legal. E quando você começa a entrar numa batalha, numa guerra espiritual, o inimigo usa essas coisas para tentar, sabe, atrapalhar, para tentar nos destruir, para tentar que a gente seja mesmo perdedores nas batalhas, né? E muitas vezes a gente fala, eu não preciso de libertação,
mas tem muitas áreas das nossas vidas que nós precisamos de libertação. São os maus costumes, alguns vícios. Às vezes a pessoa fala, mas será que pode um crente ainda, uma pessoa, né, sendo crente, ter algum vícios? Tem pessoas que elas têm algum vício, né? E às vezes tem muitos vícios que às vezes nem sabia que era vício, mas são vícios e precisam ser libertos, tá? Mas hoje nós vamos tratar primeiro, né, de conhecer um pouco da palavra de Deus, o que fala a palavra sobre o diabo, sobre demônios, porque hoje em dia eu acho que ninguém mais pergunta, mas teve um tempo para nós que as pessoas chegavam e falavam assim, fica só falando de demônios, só de diabo. A gente vem à igreja para ouvir falar de Deus, não para falar de diabo. Não se podia falar esse nome do diabo, né? Muitas vezes a pessoa falava assim, não, é aquele coisa ruim, é o chifrudinho, aquele rabudo, não sei o quê, mas nem falava o nome, porque tinha medo de falar o nome do diabo, né? Então era assim uma época assim que a gente não podia falar. Se a gente falasse ou fizesse uma oração repreendendo os espíritos malignos, repreendendo, sabe, o poder do inimigo, repreendendo a ação dele, orar, fazer essa oração na igreja, as pessoas vinham logo e falavam, nossa, isso aqui não é mais igreja metodista, isso aqui agora está parecendo lá a pentecostal, está parecendo a assembleia, está parecendo a universal, né? Então a gente teve uma época que não podia muito se comentar sobre isso, né? Mas pasmem vocês, né, que hoje em dia ainda tem alguns lugares que não se fala sobre isso, né? Não se pode falar, não gostam que fala, e quando fala já ficam, né? E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite, né? Porque eu creio que nós, na nossa vida cristã, nós precisamos aprender, nós precisamos cada dia crescer na nossa fé. E uma das coisas que nós precisamos aprender para poder lutar e ser vencedores é que o diabo existe, que ele está aí atrapalhando a vida, né? E nós precisamos de conhecer sobre isso. Eu lembro que quando, né, nós entramos nesse ministério de libertação, foi na época de 90, mais ou menos, né? Nós chegando de um acampamento de um retiro de carnaval, nós chegamos na congregação lá no Jardim Ângela, e aí uma pessoa chegou, meu marido tinha, na época ainda não era nem seminarista ainda, né? Ainda estava fazendo centro teológico, já era, estava fazendo centro teológico, né? E de repente uma pessoa chegou e falou assim, olha, tem uma menina que chegou assim, acabou o retiro, o retiro de carnaval, aí deixaram todas as coisas na igreja, a gente estava se arrumando para, né, cansado, depois de um retiro de carnaval e tal, daí a pouco eu fui levar algumas pessoas, eu chego em casa, o Carlos está conversando ali, eu chego na igreja, o Carlos está conversando com alguns jovens, e aquela jovem chegou assim para ele e falou assim, a minha irmã, ela está lá, sabe, possuída de um espírito maligno, e a minha mãe tentou expulsar, não sei quantos homens derrubaram, empurraram, ela está com uma força, com uma coisa que ninguém consegue, e leram para ela o Salmo 91, foi a única coisa que acalmou um pouco, mas ela está lá mal. Aí o Carlos pegou, eu estou chegando assim, o Carlos falou assim, olha, eu acho que vamos ver onde é o Universal, peraí, deixa eu ver onde é o Universal, deixa eu ver onde é a Assembleia, não sei o quê. Eu cheguei e falei, o que está acontecendo, Carlos? Ele conta isso, não é vergonha, né? Porque as pessoas mudam, glória a Deus, né? Então ele nasceu numa igreja tradicional, onde não conhecia a igreja metodista, não trabalhava sobre isso, né? E eu estava já fazendo o meu discipulado lá, né? Aí ele pegou e falou para mim assim, onde fica mesmo ali a universidade? Eu falei, para quê? Aí ele me contou isso. Eu falei, não senhor, o que é isso? Falei, cara, aqui é igreja metodista, mas aqui se prega o Deus vivo. E outra coisa, nós fomos para o acampamento de carnaval, os meninos vieram procurar a gente. Então nós temos autoridade em nome de Jesus, manda trazer essa menina para cá. Falei, eu estou fazendo o curso já faz um ano, só na teoria, né? E nada na prática. Falei, nossa, parece alguém. Poxa, eu estou aprendendo ali na teoria. Quando aparece alguém assim, você manda para a Universal. O que a Universal tem que a gente não tem? Eu falei assim, olha, eu não sei o que os outros não têm, mas se é autoridade em nome de Jesus, nós temos. Eu falei, a igreja metodista é a igreja do Senhor.
É uma igreja que prega Deus vivo. O que é isso? Aí eu falei para ele, como eles vieram procurar você, viu? Não, desde aquela época, quando ele estava no centro teológico, eu nunca tomei a frente. Porque ele é o pastor, vieram procurar você dele, né? Falei, então como eles vieram procurar você, eu te ajudo, eu vou te falando, te explicando e tal, mas aí você que vai, né? Falei assim, prepara. Ele pegou e falou, então traz a menina para cá. E a menina veio, né? O Senhor libertou. Ele começou a ler o Salmo 91, começou a fazer um monte de coisa, de repente eu chegou a hora, eu falei, amor, posso? Aí fui lá, a gente colocou a mão e aquele espírito maligno saiu daquela moça, ela foi liberta. E para a glória do Senhor, uma igreja que era conhecida como metodista, igreja que pode tudo, povo fraquinho, né? Que, sabe, quando acontecem essas coisas, leva para o aniversário, leva para outra igreja, nem leva para a igreja metodista, mudou a realidade da igreja metodista lá no Jardim Ângela, né? Então, desde essa época de 89, 90, a gente tem trabalhado nessa área de libertação. E para quem não conhece a minha história, eu entrei, né, na igreja, tinha acho que uns 2, 3 anos de convertida. Aí a igreja começou a trabalhar com dons e ministério, né? Aí eles pegaram e falaram assim, olha, as pessoas da igreja precisam se inscrever no ministério. Todo mundo tem que se inscrever no ministério, porque agora a igreja metodista passou de junta de ecônomos para dons e ministério. Então todo mundo tem que ir no ministério, se inscrever no ministério. Eu era nova convertida, falei assim, gente, dar aula eu não sei, escola dominical, para professor de escola dominical eu não sei, louvor, cantar, não sei o que, essas coisas não é minha área, né? Aí começou na igreja de Santo Amaro, não sei, alguém que já me ouviu falar de libertação já deve ter ouvido essa história, né? Então começou na igreja de Santo Amaro naquela época, em 89, né, quando estava fazendo essa transição. Aí tínhamos lá o pastor Luiz Lemos, ele é pastor metodista, mas ele era missionário da CEPAL, ele tinha ido para os Estados Unidos, veio para o Brasil, ficou um tempo aqui, depois ele voltou. E eu tive o privilégio de recém-convertida estar na igreja em Santo Amaro, e esse pastor foi ser ajudante do pastor Márcio Arbex lá naquela época. E ele estava lá na igreja de Santo Amaro e ele fez o discipulado. Então ele me chamou, o pessoal da igreja falou assim, nós vamos começar um discipulado, que eu quero preparar o grupo para a oração. E ele pegou e naquela noite fez, né, o apelo nos domingos na igreja e tal. Quando nós começamos o grupo, nós começamos numa salinha com 62 pessoas. Ele começou a falar sobre oração, todos esses, né, de oração que vocês já conhecem, sobre intercessão, sobre clamor, sobre louvor, sobre pecado, sobre confissão, sobre isso. Ele foi falando tudo assim como a gente deve saber, pelo menos um pouco, né? Que quando o pastor pede, né, vamos fazer uma oração agora para pedir para perdoar os pecados, para confissão de pecados. Então ele queria ensinar, porque às vezes as pessoas, em vez de falar, Senhor, perdoa os nossos pecados, e falava sobre, às vezes não começava a pedir, Deus abençoa o culto, abençoa isso, abençoa. Então, perdoa os nossos pecados. Então ele falou assim, nós precisamos aprender a orar. Precisamos aprender, pelo menos assim, quando é aquele momento de confissão, quando é o momento de oração, quando é o momento de intercessão, quando é o momento de busca, quando é o momento de clamor. Muitas vezes a igreja não sabe clamar, né? Quando é o momento de clamor, ele começou a ensinar, tudo bem. Aí, né, igual o Daniel falou, né? Tem uma listinha ali, nós tínhamos uma lista, e a gente assinava aquela lista. Gente, eu profetizo em nome de Jesus que isso não vai acontecer aqui, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Mas no final de alguns meses, nós estávamos em 4 pessoas. Foi porque o pastor parou de falar sobre as orações, os tipos de orações, e começou a falar sobre libertação e batalha espiritual. Mas vocês pensam bem, em 89, a gente aprendendo sobre isso. A igreja metodista. Mas para a glória do Senhor, as 4, foram 4 mulheres. Eu, minha cunhada e mais 2. Né? Ele falou assim, essas pessoas que o Senhor separou, Deus está preparando um ministério específico para elas. E todas nós estamos nesse ministério e temos esse ministério.
né? E como eu falei no dia que eu vim pregar aqui, né? Toda vez que eu entro na igreja, que eu chego nas igrejas, eu já falo pro pessoal, meu ministério é oração e libertação, né? Algo assim que está dentro de mim. Eu tenho convicção, certeza que o Senhor me chamou, porque assim é algo que eu adoro orar, eu gosto de gastar tempo na presença do Senhor, sabe? O Senhor fala, revela muitas coisas, porque a palavra do Senhor ela é verdadeira. Ela fala que aqueles que buscam, que têm intimidade, o Senhor revela, o Senhor mostra, o Senhor fala conosco. E quando nós buscamos o Senhor com tempo, quando a gente tem tempo ali na presença dEle, não é aquela coisa corrida, nós estamos orando, falando com Ele, daqui a pouco o Senhor começa a falar, o Espírito Santo começa a revelar, mostrar, e Deus tem revelado, mostrado muitas coisas. Mas algo que queima no meu coração é quando alguém ligava ou falava, né? Eu já disse para vocês aqui aquele dia, quando alguém liga ou falava assim, olha, tem alguém que não está dormindo, tem alguém lá que está com espírito maligno, tem alguém lá que está quebrando tudo, tem alguém que não está podendo, sabe, que a pessoa não está conseguindo, está fazendo uma maior bagunça lá no lugar. É algo que queima no meu coração, é uma força que vem, que a gente sabe que não é da gente, é do Senhor, e vem sobre nós, né? E aí pode ser o horário que for, o dia que for, o tempo que for, se for de madrugada, a gente sai e vai para atender aquela pessoa, porque não podemos chegar e falar, espera para amanhã, espera depois da manhã, espera que depois eu vá, porque a pessoa precisa naquele horário. E eu tenho certeza que o Senhor hoje, Ele tem chamado a nossa igreja, uma igreja que serve um Deus vivo, um Deus de poder, uma igreja que conhece a palavra de Deus, conhece a Bíblia, né? Nós sabemos que os metodistas, né, nos cânones está escrito lá que nós temos a Bíblia como regra de fé e prática. Então nós cremos na palavra de Deus, né? Aquilo ali é regra para nós e nós praticamos, nós temos fé na palavra de Deus, acreditamos naquilo e praticamos. E hoje, graças a Deus, não tem ninguém, né, que está nos impedindo de falar, de fazer o ministério, de trabalhar nesse ministério. E eu creio que nós não precisamos, como igreja, né, chegar uma pessoa aí, quando a gente começar a evangelizar, começar a trazer, começar a vir as pessoas para a nossa igreja, né, precisando de libertação, nós não precisamos mandar para a Universal, nós não precisamos mandar para ninguém, nós não precisamos nem ligar, que nem uma irmã fez lá, né? Falou, olha, eu estou ligando para você, né? Eu peguei e falei para ela, vá você, porque Deus te deu autoridade, você fez o curso, vá você, porque não sou eu que tenho, mas você tem autoridade. E ela foi e conseguiu, e eu creio que o Senhor está chamando uma turma, um exército, muitas pessoas, para poderem estarem firmes, né, nesse ministério, conhecendo sobre isso, né? Não digo que todos de repente vai trabalhar nessa área, mas pelo menos conhece, sabe quem é o inimigo, sabe que nós temos um inimigo, sabe que ele está aí para destruir, para roubar, matar e destruir, né? João 10, ele fala, eu vim para que tenha vida, mas o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor não, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E nós temos que estar alerta, nós temos que estar, sabe, esperto. Nós não podemos, sabe, ignorar a existência do inimigo. Porque eu falo assim, gente, a pessoa que fala que demônio não existe, que isso é psicológico, algumas pessoas falam, alguns professores aí, até mesmo de teologia, falam que isso é psicológico, que isso é da mente. Não, existe problemas psicológicos, nós não somos ignorantes. Nós sabemos que existem problemas psicológicos, sabemos que existem problemas psiquiátricos, nós sabemos que existem essas coisas. Mas nós sabemos que existe um inimigo, que ele está aí, que ele possui as pessoas, que ele toma a vida das pessoas, que ele acaba com a vida das pessoas, que ele veio para matar essas pessoas, roubar e destruir. E muitas vezes a pessoa está ali achando que não é coisa do diabo. Então existem dois extremos que são prejudiciais. O primeiro extremo que é prejudicial é aquela pessoa que fala, diabo não existe, não tem demônio, isso é psicológico, eu não acredito.
acredito, né? Isso é um extremo que é prejudicial. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela não aceita, quando ela não acredita, quando ela acha que isso é psicológico, que ela não vai trabalhar, não vai lutar, não vai conhecer, não vai fazer nada contra os ataques do diabo. Vai chegar uma pessoa possessa e vai falar, isso aí chama, leva para o psiquiatra, leva lá para o sanatório, leva lá para aquele lugar lá, para aquelas clínicas, porque essa pessoa é doente. Isso é uma coisa assim prejudicial, tá? Agora, há um outro extremo. Aquelas pessoas que acham que tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Sabe, eu não tenho culpa de nada, ninguém tá, então tudo é o diabo, né? Eu lembro que uma vez o pessoal lá estava sendo uma época assim, caiu um copo, eu repreendo aí o demônio do quebra-copos. Então não é assim, não é uma coisa assim também. Tem coisas que são naturais, tem algumas coisas que acontecem, algumas coisas mesmo que são, às vezes, da pessoa, e que muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes são coisas que a pessoa mesma está fazendo. Mas nós temos um Deus, um Espírito Santo, que nos dá dom de discernimento. Nós podemos saber, quando a gente está orando, saber se aquilo é uma coisa natural, se é uma coisa minha, se é uma coisa mesmo ali, sabe, que está acontecendo mesmo, que nem agora. Pode ser natural a pessoa ter tido um acidente lá, acontecido aquilo, mas eu já comecei a orar, repreender, batalhar, Senhor, vai liberando, porque se for o diabo, se for coisa dele, para atrapalhar, para que eu possa estar ali essa noite, Senhor, o Senhor é maior, coloca os teus anjos, eu vou chegar lá, entendeu? Então a gente tem que ver. Eu falo, Deus, se for coisa, porque muita coincidência, não é? Muita coincidência, né? Eu sempre tô no metrô sempre, eu nunca vi isso. E logo hoje, no primeiro dia, eu chego ali, aquela fila, eu já comecei a batalhar, já comecei a orar, já comecei a clamar ao Senhor, já comecei a repreender todo espírito que estivesse agindo, atrapalhando. Então nós precisamos ter o discernimento, precisamos ter essa sabedoria, né? Então são essas coisas, mas Deus, Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá esse discernimento, para a gente poder ver até onde é coisa normal ou até onde é coisa do inimigo. Então que a gente esteja bem claro com esses dois pontos que estão, né, prejudiciais, que é aquele que a pessoa fala, quem tem uma agora, não existe isso não, isso é prejudicial, e também esse que a pessoa acha que também tudo agora, tudo é culpado, tudo é ele. Eu não faço nada, tenho culpa de nada, é ele que está fazendo tudo por mim. Também não é assim. Nós vamos aprender durante o curso aqui muitas coisas aí, tá? Então é isso. E também assim, algo que ele, o inimigo, ele não tem nenhum interesse é que eu e você saiba sobre ele, conheça sobre ele. Ele não tem nenhum interesse nisso, tá? Para a gente entender um pouquinho assim, na política, os políticos, ele tem algum interesse que as pessoas sejam estudiosas, conhecem tudo, para poder reivindicar, e os seus direitos, e não sei o que, tal, ou para eles, quanto mais, entenda, ignorante o povo seja, não é mais fácil para eles enganar, né? Certo? Então pensa bem, não estou falando aqui que a gente é ignorante de ignorância, de ser burro, não é isso. Mas ignorante na área de conhecer sobre demônio, sobre batalha espiritual, sobre libertação. Quanto mais ignorante a gente seja nessa área, que a gente não conheça, que a gente não sabe as estratégias dele, que a gente não saiba como ele trabalha, que a gente sabe, não fica sabendo, não quer saber, não tem interesse, não tem ninguém para ensinar, né? Então isso é interesse do inimigo, ele não quer que a gente saiba, ele não tem interesse nenhum que a gente conheça sobre ele, que a gente saiba, que a gente aprende, que a gente mesmo busque de Deus, sabe, autoridade e poder para estar pisando na cabeça dele, para estar lutando contra ele e sermos vencedores. Ele não tem interesse nisso. Então pense bem, toda hora que você estiver em casa
querendo vir para cá, querendo ler, querendo aprender, querendo fazer alguma coisa, e que venha desânimo, começa a acontecer algumas coisas para querer atrapalhar, preste atenção, se não é coisa do inimigo para te atrapalhar, para que você não venha, para que você não aprenda. Fica esperto, fica esperta, tá? Porque muitas vezes é isso que ele quer, né? Que a gente não saiba, que a gente não conheça. Porque uma igreja que não batalha, que não trabalha com libertação, que não, sabe, abre as portas para vir aquelas pessoas que estão morrendo, aquelas pessoas que estão presas, amarradas pelo diabo, uma igreja que não trabalha com isso, você acha, para ele está no lucro, não é verdade? Porque nós vamos trabalhar, nós vamos lutar com o inferno, nós vamos tirar vidas que estão amarradas, que estão presas, que estão sendo destruídas pelo diabo. Nós vamos trabalhar com isso. Você acha que ele tem interesse? Que a gente trabalhe com isso, que a gente conheça? E mesmo que a gente não trabalhe aqui, mas que você saiba, que você discerne, que você consegue ver onde o diabo está agindo na tua vida, na tua empresa, no teu serviço, no teu casamento, na tua casa, sabe aonde ele está agindo? Você acha que ele quer isso? Não, porque ele quer destruir a gente. Por mais que nós somos cristãos, por mais que nós somos evangélicos, né, por mais que nós somos de Jesus, nós não estamos imune. Assim, sabe, achar que nada vai nos atingir, que nada vai acontecer, que o diabo vai ficar, bom, já que eu sou de Jesus, eu fiz profissão de fé, eu estou na igreja, eu estou ali, já me batizei, já estou no ministério, pronto, agora nada vai me acontecer. É pelo contrário, somos nós que ele vai lutar, é com a gente que ele vai querer atrapalhar, é com a gente que ele vai querer tirar do propósito de Deus, é nós que ele quer tirar, levar para fora da igreja, são os nossos filhos, são os nossos jovens, são os nossos adolescentes, são as nossas crianças, são os nossos homens, nossas mulheres, porque os que já estão lá no mundo já são dele, né? São dele. Agora nós que estamos aqui somos do Senhor. E ele quer lutar, ele quer tirar, ele quer atrapalhar. Então é uma guerra, é uma batalha, né? É uma coisa assim que não tem como sair disso, né? Ele está aí para lutar mesmo e querer atrapalhar, nos matar, nos roubar e nos destruir. Só que nós temos um Deus que ele veio para que nós possamos ter vida e vida em abundância. É essa vida em abundância que o Senhor quer para nós, quer para a tua igreja, quer para os ministérios. E não é só o ministério de oração, são todos os ministérios da igreja. Por que o ministério de oração? Aqui, sabe, a gente fala, não tem ninguém melhor do que ninguém, mas o ministério de oração, quando ele é um ministério consagrado, um ministério que sabe orar, que sabe batalhar, que sabe lutar, ele é suporte para todos os outros ministérios. Enquanto o pastor está pregando aqui, está falando, você entendeu? O ministério de oração está ali orando, está batalhando, enquanto os outros estão convidando as pessoas para vir à igreja, o ministério de oração está ali na batalha, na luta, dizendo assim, Satanás, nós amarramos, nós repreendemos, sabe? É tudo que está atrapalhando aquelas vidas de chegarem aqui à igreja, né? O ministério de música, a gente sabe que Lúcifer, ele era regente de música, a gente sabe como ele atrapalha o ministério de louvor, quantas coisas, mas ali tem um ministério de oração que é suporte, que está orando, que está abençoando, que está jejuando, que está guerreando lá, entendeu? O ministério de oração é um ministério muito importante. Na época nossa, quando estava dividindo, né, para 11 ministérios, falaram assim, ministério de oração, é muito fácil, que crente que não ora? Quem que não ora? Todo mundo ora, isso é ministério agora? Aí o pastor falou, é o trabalho. É trabalho sim, porque aqueles que são chamados, aqueles que levam a sério, aqueles que se colocam para o Senhor e falam, Senhor, pode, conta comigo, Senhor, eu estou aqui, são aqueles que o Senhor acorda de madrugada para estar orando enquanto outros estão dormindo, é aqueles que o Senhor sabe estar ali, é aqueles que passam o dia, pelo menos no mínimo uma vez por semana, em jejum, em consagração, é aqueles que muitas vezes fazem aqueles relógios de orações, de para cada hora alguém está orando, está intercedendo. Então é um trabalho sim, é aquele que o pastor pode contar, olha, nós vamos ter qualquer programação aqui, mas eu quero ministério de oração. Muitas vezes ninguém está vendo, mas está lá embaixo, numa salinha, num lugar, de joelho, clamando e pedindo para o Senhor.
Porque nós cremos que o Senhor nos ouve, nós cremos que o Senhor, sabe, ouve as orações. Então é um trabalho sim. Orar, todo mundo ora, mas compromisso de oração, compromisso mesmo com Deus, sabe, de estar em oração e jejum. Quando eu fui para esse ministério, o pastor falou para a gente assim, quando eu fiz o discipulado, ele disse para nós assim: quem está no ministério de oração, ele precisa no mínimo orar 1 hora por dia e jejuar 1 vez por semana. Porque não dá para você chegar para uma pessoa que está necessitada e falar assim: olha, eu vou orar, eu vou jejuar, amanhã eu venho, te atendo, depois da manhã. Não, ele diz assim: o ministério de oração, ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado. Precisa gastar tempo com oração. Nós gastamos às vezes muito tempo em outras coisas. Nós gastamos às vezes tempo. Não estou aqui para criticar ninguém, nem para acusar ninguém. Por isso que eu falo, muitas vezes nós fazemos a nossa agenda, nós arrumamos tempo para isso, para assistir um filminho, para assistir uma novelinha, para fazer uma coisa, para fazer outra, mas muitas vezes nós não marcamos uma data, uma hora na agenda para estarmos na presença do Senhor, para estar buscando o Senhor, para estar orando, para estar, sabe, ali face a face, sabe, assim, junto com Deus. Nós precisamos, não basta só as horas na igreja, não basta só a oração do almoço para comer, para dormir, só a oração de manhã, mas nós precisamos gastar um tempo na presença do Senhor, buscando o próprio Jesus sendo Filho de Deus, ele gastava tempo na oração. A gente poderia dizer, mas ele não precisava, não é? Ele era o próprio Deus, mas ele saía para orar. E muitas vezes reclamava com os discípulos ali, dizendo assim: poxa, eu estou aqui e vocês não podem 1 hora aqui comigo, orar comigo, né? Então nós precisamos ter um tempinho na nossa agenda, sabe? Talvez a gente não possa ter 1 hora de oração, mas tenha um tempo de buscar o Senhor, tenha um tempo de estar na presença dEle, tenha tempo. Porque muitas vezes, sabe, nós perdemos muitas lutas, muitas batalhas por aí, porque nós não buscamos da fonte, nós não estamos revestidos do poder de Deus, nós não temos intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós estamos fracos no nosso espírito, espiritualmente nós estamos fracos, porque o que fortalece o nosso espírito, gente, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que é a nossa força, é Deus que é o nosso poder, é Ele que é o poder, não somos nós. Não vem de outro lugar, ele vem do Senhor. Nós temos que clamar para termos um ministério forte, uma igreja forte, para termos uma família forte, para nós estarmos fortes. Nós precisamos de nos alimentar desse Deus maravilhoso, lendo a palavra, vindo nos cultos, mas tendo um tempo de estar com o Senhor. Isso é só a introdução, né? A primeira parte assim, do estudo que a gente fala, estudo 1, é sobre libertação e batalha espiritual, a parte A desse estudo, né? A gente vai falar um pouquinho que hoje eu acredito que ninguém faça mais essa pergunta, mas é bom a gente saber, e a gente saber onde estão os versículos, para quando alguém vir perguntar, porque já fizeram essa pergunta para mim: nossa, mas o diabo existe mesmo? Não sei se já fizeram para vocês, né? E muitas vezes assim, mas a Bíblia fala sobre o diabo, né? E a gente tem que afirmar, a Bíblia fala sobre o diabo existe. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza. Porque eu acredito que aquela pessoa que não acredita no diabo, ele também não acredita em Deus. Porque a Bíblia fala de Deus e fala do diabo. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Que tem algumas pessoas que falam: não acredito no diabo. É lógico que o diabo é mentiroso, é o pai da mentira, estou falando nisso, né? Mas acreditar na existência dele, que ele existe, porque é bíblico. A Bíblia fala sobre o diabo, né? Então ele existe.
Então a pessoa querendo ou não, acreditando ou não, não vai mudar essa certeza que o diabo, ele existe. Então nós temos algumas passagens na Bíblia para que você, se alguém pergunte, e como nós estamos aqui para estudar, né, para a gente saber um pouquinho sobre isso. Tiago 4:7. Todos abriram? Tiago 4:7. Isso. Diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então a Bíblia, ali em Tiago, ele fala que nós temos que sujeitar, sim, as coisas de Deus, mas o diabo nós temos que resistir, porque ele vai fugir de nós. A segunda passagem é 1 Pedro 5:8. Tem muitas passagens, eu escolhi algumas porque senão a gente não tem tempo de ficar muito tempo. Vamos. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E a parte A ali do 9, ele fala: resistir firme na fé. Então, olha aqui, Pedro, ele fala também, a Bíblia fala aqui, né, que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Nós temos que estar alerta, nós temos que estar ali, porque o diabo, ele é o nosso adversário, e ele está assim, ao nosso derredor. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Por que o diabo está ao derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, ele nos guarda, nos protege. O diabo fica ao derredor, porque quando há brecha, ele vem, e nós vamos estudar depois, vamos aprender sobre brecha, o que são brechas, como a gente abre brechas, para que o inimigo possa, né, vir, a gente sair da proteção do Todo-Poderoso e o inimigo entrar. Mas hoje a gente não vai estar falando sobre brecha, mas depois, no próximo estudo, tá ok? Depois é 1 João 3:8. 1 João 3:8. Ele diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu quero dar uma notícia para você, eu creio que você já sabe, mas eu gosto de falar isso porque nós temos autoridade no nome de Jesus para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ali na cruz do Calvário, quando ele veio, ele venceu, ele destruiu as obras do diabo. O diabo foi destruído por ele ali na cruz do Calvário, né? E nós queremos aprender e saber que nós também temos autoridade no nome de Jesus para destruir as obras do diabo. Não plano de Deus, não agir de Deus, não vontade de Deus. Aquilo que é vontade de Deus, que é plano de Deus, que é algo de Deus para a minha vida, para a sua vida, nada e ninguém pode impedir. Não tem autoridade, não tem nada maior do que Deus. Deus é Deus, não existe nada maior que Deus. Então não tem ninguém que pode atrapalhar os planos de Deus, né? Deus fala: eu não sou homem para mentir, não sou filho para se arrepender, aquilo que eu prometi eu cumpro. Então aquilo que é plano de Deus na sua vida, na minha vida, ninguém pode destruir.
mas nós temos autoridade no nome de Jesus para destruir as obras do diabo. Ele diz, né, que ele anda ao nosso derredor, né? Ele fala aqui, né, que aquele que o 3:8 que nós temos, né? O diabo, né, vive pecando desde o princípio, mas para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo são destruídas, elas já estão destruídas. Basta a gente tomar posse, basta a gente crer, basta a gente realmente, saber disso e não aceitar o plano do diabo, não aceitar coisas, interferência, não aceitar que o diabo venha, mas eu não sei o que, não sei o que. Não! O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós temos um Deus poderoso, é no nome dele que nós vamos destruir. Depois nós vamos aprender, vamos ver que não é no meu nome, não é no nome seu, não é no nome de ninguém, mas é no nome de Jesus. Ele nos deu essa autoridade, tá? Então a Bíblia fala sobre demônio. Você tem os versículos aí, se alguém perguntar, querer, né, questionar e fazer algumas perguntas, você fala, olha, a Bíblia fala, e tem outros versículos também que falam, mas hoje a gente escolheu esses 3, tá? Aí depois a gente pergunta assim, olha, mas agora será que é novidade? A Igreja Metodista começar a trabalhar com libertação, né? Que eu fui numa igreja aí bem tradicional, o pessoal agora falou, nossa, mas o que é isso agora? Começar libertação, batalha espiritual, que novidade é essa, tá, né? Aí eu peguei e falei para eles, você tem que aprender que Jesus trabalhava com libertação. O nosso próprio Deus fazia isso, né? Jesus, ele veio a esse mundo para curar, para salvar, para libertar, né? Então, se ele fazia libertação, por que não nós podemos fazer? Então, para a gente também, se você quiser marcar aí para ver, né? Jesus, ele fazia libertação. Nós podemos ver aqui em Marcos. Marcos 1. Marcos 1, a partir do 21. Fala, não é novidade, não, é coisa já bem antiga, né? Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perturbar-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem, né? Então o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele trabalhava com a libertação. Ele estava lá, aparecia, ele estava pronto, né? E com muita autoridade. E as pessoas ali ficavam maravilhadas de ver essas coisas, tá? Depois em Marcos também, aqui no 1:32, à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta.
E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios. Não lhes permitiu que falassem, porque sabia quem ele era. Porque o demônio, às vezes, ele fica perguntando, às vezes fica falando um monte de coisa. E no outro lá, ele perguntou quem era Jesus, sabia quem era Jesus, por que o Senhor veio aqui nos perturbar, atrapalhar a gente. Ele perguntou para Jesus. E Jesus, na mesma hora ali, repreendeu, mandou que ele calasse e tal. Nesse outro aqui, ele já fala, que Jesus nem permitiu que eles falassem, porque eles já sabiam quem era Jesus, quem Jesus era. Ok? Depois nós temos também no Marcos 5, de 1 a 14. Esse é o 5:14. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Guarda um pouquinho isso aqui, Ele pergunta: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião. O meu nome, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente: por que o não mandaste para fora do país? Encarecidamente ele rogou-lhe que não os mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca, olha bem, de 2.000, precipitaram-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Então aqui nós vimos o quê? Uma outra situação. Jesus passando, vendo esse homem que vivia ali naquele sepulcro, esse homem que nada prendia ele, e que naquela hora que Jesus passou, ele logo já perguntou, porque incomoda o diabo, incomoda os espíritos imundos. Quando Jesus passava, incomodava eles, assim como hoje incomoda quando alguém cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, passar perto ou estar perto de alguém, incomoda eles. E logo eles já perguntaram: o que temos, por que o Senhor veio perturbar a gente aqui? E olha bem, que nesse caso, Jesus perguntou: quem são vocês? Quem é você? E ele respondeu: somos Legião. Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então ali não era um espírito maligno só que estava naquele homem, mas era uma legião. Para estar passando 2.000 porcos e entraram naqueles porcos. Aqueles porcos foram caíram ali, rolaram aquele espinhadeiro.
caíram no rio, se afogaram lá. Você imagina um homem possuído com uma legião de demônios? No mínimo aí tinha 2.000, porque eram 2.000 demônios. Então por isso que esse homem vivia daquele jeito, né? E nesse caso Jesus pergunta para ele, né? Então por que às vezes a gente fala assim, ó, guarda bem, Jesus perguntou? Porque às vezes, quando a gente trabalha com libertação, às vezes vem uns questionamentos, as pessoas questionam assim, a gente tem que perguntar, por que tem que entrevistar demônio? Por que às vezes ficam perguntando ali, né? Por que tem que perguntar? Né? Às vezes perguntam, não é uma regra. Você viu ali que primeiro Jesus proibiu ele de falar. Falou, cala-te, vai nadar. No outro nem falou nada, porque eles já sabiam quem era Jesus. Mas nesse caso, o demônio viu que era Jesus, já começou a falar, e Jesus perguntou para ele, quem são vocês? Quem é você, né? Quem é? E ele fala. Então, não existe, eu vou falar para vocês assim, a gente que trabalha com libertação, não existe uma regra. Tem pessoas que querem pôr regra, querem pôr tudo no quadradinho, falar, olha, não questiona, não pergunta, não vai falar com demônios, não temos que bater papo com demônios, não precisamos. Então, assim, nessa época toda que eu trabalho com libertação, houve casos que muitas vezes a pessoa passava, chegava possuída de alguns espíritos imundos e já começava e perguntava, quem é você? Ah, você não sei o quê. Muitas vezes assim, eu te conheço. Da mesma forma que eles conhecem Jesus, eles nos conhecem. Eu quero dizer para você que nós somos conhecidos no céu, mas nós somos conhecidos também no inferno. O diabo tem que saber quem somos nós, né? E muitas vezes chegaram para mim, na hora de uma libertação, não é a pessoa, entenda bem, não é a pessoa, mas aquilo que está na pessoa. Muitas vezes chegaram para mim e perguntaram, aquele espírito imundo, quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu te odeio, né? Não sei se eu falei da outra vez para vocês, eu falei, glória a Deus que ele me odeia. Pior se ele chegasse assim, olha, eu e você, nós somos assim, amiguinhos, estamos ali juntinhos. Deus me dá bem que ele diz assim, né? Eu te odeio, eu quero te matar. Muitas vezes eles perguntam isso, né? E muitas vezes a gente fala, olha, cala a boca. Não é para a pessoa, pensa bem. E às vezes a pessoa fala, nossa, como é estúpida, como é sem educação. Mas não é a pessoa. Cala-te, Satanás. Sai dessa pessoa e vai embora em nome de Jesus. Muitas vezes não precisa nem falar nada. Eles chegam, a pessoa fica possessa, você coloca a mão, aquele espírito imundo sai da pessoa, vai embora e pronto, né? E tem alguns casos que você está ali repreendendo e está lá e põe a mão, a pessoa fica boa, daqui a pouco volta, daqui a pouco volta, daqui a pouco volta. Muitas vezes você tem que chegar no ouvido da pessoa e perguntar, quem é você? O que você está fazendo aí? Por que você está aí? Por que você não vai embora? Você entendeu? Então tem alguns casos que há necessidade. Então dá para dizer que há uma regra? Né? Não existe. Então eu estou falando assim por experiência, porque o nosso Jesus também fez assim, né? Então não existe uma regra. Pessoas chegam muito e falam, não põe a mão, não faz isso, não faz aquilo. Não existe regras, né? Então há casos e casos. Há situação que não vai precisar, você não precisa mais ficar perdendo tempo, né? Aqui o que acontece? Somos legiões, então vão sair todos. Você imagina se fosse ali ia ficar quanto tempo para expulsar esse tanto de demônio ali, né? Eu lembro o bispo Paulo Lockman, ele era pastor em Santa Amaro, antes dele ser bispo. Teve uma vez que ele comentou pra gente, né, que ele foi num trabalho estava ali numa igreja, manifestou um demônio. E na hora que ele começou a repreender, aí repreendeu um, foi embora, outro foi embora. Daqui a pouco pegaram e falaram para ele assim, olha, nós somos muito, é melhor você ir embora, que está ficando tarde, é melhor você ir embora, você já está cansado, melhor você ir embora porque nós somos muito. E na autoridade que Jesus deu para ele, no nome dele, ele diz assim, pois é, está tarde mesmo, eu preciso ir embora. Ó, nosso bispo lá, mas isso aí ele falou lá em Santa Amaro, olha, antes dele ser bispo, já está com 25 anos de episcopado, já fez o jubileu de prata, né? Aí ele falou assim, eu estou cansado mesmo, eu preciso ir embora, eu vou dizer para vocês, fazem uma filinha
Mas às vezes é isso que precisa. Muitas vezes a gente está ali numa batalha, trabalhando com alguém, tal, sabe? E aí aquele espírito imundo às vezes fica, não. E a pessoa está lá e você fala, poxa vida, eu preciso ir embora, está tarde, a pessoa está cansada, eu estou cansada, eu preciso ir embora. E eles falam, não vou sair, nós somos muito, porque eu sei o que, não sei o que. Então o que é? Autoridade mesmo, né? Jesus falou, olha, então vai tudo, entra lá nos quartos, vão todos embora e foi embora. Né? E aquele homem foi liberto. Então são algumas coisas assim, que são experiências, né, para a gente ver, porque não existe uma regra, tá ok? Jesus, a última parte aqui, né, Jesus ensinou os discípulos algumas coisas. Mateus 17, de 14 a 21, é bem conhecida, acho que quase todos conhecem essa passagem, mas vamos ler para a gente. A cura de um jovem possesso. Então aqui Jesus ensinando os discípulos e também temos bastante ensinamento para nós também aqui nessa passagem. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras nas muitas águas. Apresentei-o aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha o ensinamento aqui. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Falo, glória a Deus, que eu aprendi logo, pastor Luiz Lemos, que quem quisesse estar pronto para o ministério tinha que estar orando, ter pelo menos aquele compromisso, né? De ter aquela hora de oração todos os dias, orando tal, porque a gente vem buscar o poder de Deus, é o Senhor que nos dá, nós temos que buscar, enquanto nós estudamos, aprendemos para aprender as coisas humanas, de Deus nós temos que buscar aos pés dele, é o Espírito Santo que nos dá o poder, que nos dá a autoridade, né? Ele vai precisar ter fé. Até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão estar sofrendo? Né? Isso é incredulidade, isso é falta de fé. Então olha o ensinamento que o Senhor nos dá. Não podemos ser incrédulos, mas precisamos ter fé. Precisamos ser homens e mulheres que jejuam, que orem, que busquem ao Senhor. Porque quando chegar essas pessoas precisando da gente, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos ajudar essas pessoas. Nós podemos, sabe, repreender aqueles demônios. Nós podemos mandá-los embora. E eles vão embora. Porque Jesus, ele diz assim, até quando eu vou estar com vocês? Até quando, né? Trouxeram para Jesus. Mas Jesus sabia que ele não ia estar ali com eles para sempre. Que eles precisariam aprender e saber que ia chegar a hora que eles tinham que tomar essa decisão sozinhos, não é verdade? Mas nós sabemos que Jesus foi assunto ao céu, está lá à direita do Pai, mas ele fala assim, não deixe vocês sozinhos, mandou Consolador, mandou o Espírito Santo conosco, e nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo.
né? Só que o Espírito Santo, ele não vai chegar a expulsar o demônio daquela pessoa. O Espírito Santo, ele habita em mim e em você. O poder de Deus está em nós através do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem nos dá essa autoridade em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele falou para os discípulos, lembra lá? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e falou para os discípulos, e falou para eles, vai embora, vocês têm, recebe o poder de Deus. Então vocês têm, nós temos o Espírito Santo aqui dentro de mim, aí dentro de você, que coisa mais linda, mais maravilhosa. Nós podemos fazer essas coisas no nome do Senhor Jesus. Depois nós vamos aprender um pouco sobre essas coisas que é no nome dele que a gente faz, não é no nome nosso. E Deus também, Jesus, ele dá ali uma estratégia de Satanás para que a gente possa entender um pouco também e conhecer um pouco e saber um pouquinho mais. Fica em Mateus 12, 43 a 45. Chama o título A Estratégia de Satanás. (12, 43 a 45). O título está assim: Estratégia de Satanás. Preste atenção. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, presta atenção, vazia, varrida e ornamentada. Às vezes enrola a língua ali, né? Língua estranha. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram, habita ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Qual o ensinamento aqui que nós temos? Jesus. Na época, o pastor Luiz Lemos, ele chegou para mim e falou para nós lá e falou assim: se você conhece alguém, chega em um lugar, a pessoa está possuída, está possessa, tal, você tem que repreender aquele espírito e mandar embora. Mas se uma pessoa me chamar, ele ensinou isso para a gente, é o que eu faço até hoje. Chegar para mim e falar assim: olha, tem um parente, tem um vizinho, tem alguém que está ali possuído, fica possesso, sabe, é espírito, é não sei o que, ou de repente, às vezes depois a gente vai aprender que de repente nem é espírita, não é comer, mas às vezes são coisas que mandam fazer para aquelas pessoas, que a pessoa está tão ali vazia, sem nada, entra os espíritos imundos lá, né, tal. Aí você tem que chegar para essa pessoa, em primeiro lugar, quando você for fazer uma visita, ou quando ela chegar aqui na igreja. A primeira coisa que você tem que perguntar para ela é falar assim: olha, eu posso te ajudar. Em nome de Jesus, nós podemos te ajudar. Esses demônios vão sair de você. Sabe que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Isso aqui, nada mais, nada menos, está dizendo para nós que isso é uma estratégia de Satanás. A casa qual é? Como nós somos templo do Espírito Santo, casa da morada do Deus Altíssimo, entendeu? Quem não tem o Espírito Santo pode, ó, pensa bem, pode ser morada de qualquer espírito, de qualquer demônio. Você entendeu? Pode habitar naquela pessoa. Como naquele homem que nós vimos ali, que habitava, que estava lá nele, uma legião de demônios, né? Aí o que acontece? Você vai, traz aquela pessoa aqui na igreja, ou leva, vai lá na casa daquela pessoa, expulsa aquele espírito maligno. Vai embora em nome de Jesus. Ele sai em nome de Jesus. A pessoa é liberta. Só que se a gente não confrontá-la com Jesus para aceitar Jesus,
para entregar a sua vida para Jesus. Nesse caso aqui, essa estratégia de Satanás, nós não estamos fazendo bem para a pessoa. Nós estamos até fazendo mal para a pessoa. Porque o que acontece? Vai vir mais 7. Então, você pensando bem, é melhor que ela fique com um, não sei quanto que ela tem lá, do que se imagina se ela tiver um monte, eles saírem, cada um voltar com mais 7. Imagina como vai ser a situação daquela pessoa. Então, algo que eu aprendi e até hoje eu falo, preste atenção. Se a pessoa chega aqui e ficou possessa, você não vai ter tempo de perguntar, de confrontá-la, de falar se ela quer aceitar Jesus, certo? Você tem que ajudar logo. Mas assim que ela for liberta, você tem que chegar para ela e ler isso aqui e falar. Falar, isso aqui acontece. Eu mandei esse espírito imundo embora. Se sacar, limpamos, está limpinha, está bonitinha, está adornada, né? Está tudo limpinho, bonitinho. Ficou limpa, saiu toda a sujeira. Você entendeu? Está barridinha, limpinha, cheirada, perfumadinha, entendeu? Só que esses espíritos, eles vão. Espírito precisa de corpo ele precisa de corpo para ele morar, ele precisa de um lugar para morar, ele precisa de corpo para ele falar, para ele fazer, para ele aprontar deles, entendeu? Então ele precisa de corpo. Então ele vai para lugares áridos e não encontra lugar para repouso, não encontra lugar para ele. Aí ele fala, eu vou voltar para minha antiga casa. A antiga casa é da onde ele saiu, não é a casa assim física, é a pessoa, entendeu? Ele volta para aquela pessoa e volta e traz 7 piores. E o estado daquela pessoa se torna pior. Então, normalmente, quando trazem alguém, né, falam, essa pessoa precisa de libertação, vamos trabalhar com ela, primeira coisa que eu pergunto para ela, se ela quer aceitar Jesus. Se ela falar, eu não quero, não estou afim, não quero largar minha religião, não quero largar os meus, né, minhas bagunças, minhas coisas na minha vida mundana, não quero largar, então você não perde tempo. Porque você vai estar atrapalhando. E sabe o que acontece muitas vezes? Já aconteceu em algumas igrejas, alguns ministérios, de pessoa questionar e achar que a gente não está com nada. Entendeu? Expulsa. Daqui a pouco a pessoa está lá de novo. Expulsa, daqui a pouco a pessoa está possessa de novo. Você entendeu? Aí, ao invés de pensar que a pessoa que não quer nada com Jesus, a pessoa que não quer nada sério, a pessoa que não quer, sabe, ter uma vida transformada, mudada, mas não começa a achar que a igreja metodista não tem poder, não é aquele ministério ali que não consegue nada. Muitas vezes acha que é a gente que não está conseguindo, né? Então a gente tem que deixar bem claro, porque é triste a pessoa toda hora, tá? Aí você pode falar, Penha, mas e se a pessoa já aceitou, já confessou, né? Se ela aceitou, confessou, ela, sabe, é de coração, é sincero mesmo, pode ser que volte, porque a pessoa ainda não está fortalecida espiritualmente, entende? Ela não está forte, como ela era uma pessoa aberta para a entrada de espíritos imundos, os espíritos imundos às vezes vêm e ela ainda não tem a força ali, sabe? Assim, não está ainda fortalecida, firme, para chegar e rejeitar aquilo. Então nós temos também que ensinar a pessoa, sabe? Falar para ela, na hora que vir essas coisas, rejeita. Porque teve um caso de uma mãe de santo que a gente trabalhou com ela, né, para libertação, e muitas vezes vinha esses espíritos imundos. A pessoa colocava a mão nela, ela já tinha aceitado Jesus, tinha, né, ser batizado e tal, e as pessoas vinham, às vezes tinha um culto especial na igreja, vinha alguém e manifestava, e as pessoas falavam, mas bem, o que está acontecendo com essa pessoa? Aí eu cheguei para ela e falei para ela assim, quando forem para lá para colocar a mão para libertação, você tem que ter uma convicção e uma certeza. Você já está liberta. Porque se todas as vezes que fizer um apelo para a libertação, você for lá na frente, praticamente, olha o que o Espírito Santo me falou. Não é coisa minha, o Espírito Santo me falou para mim. Toda vez que ela for lá, o diabo está dizendo assim, não, aquilo que ela já fez não valeu nada. Olha, não tem autoridade nenhuma. Ela não acreditou em nada. Você entendeu? Porque já foi liberta. Tá falando de libertação, vai lá de novo. Então ela não acredita. Então isso também é uma brecha, uma legalidade para que o Espírito, sabe?
E muitas vezes ela estava fraca. Aí um dia ela pegou e falou assim: Penha, mas eu vim aqui no apelo, foi para oração de enchimento do Espírito Santo. E aí comecei a querer passar mal. Eu falei: não, você começa a profetizar, começa a falar, começa a dizer, você entendeu? Não, o único Espírito que habita em mim é o Espírito Santo de Deus, a minha vida é do Senhor. Vai falando e vai, a pessoa vai orando tudo e vai profetizando isso, vai falando para ela se fortalecer no Espírito, ter convicção. Então muitas vezes nós temos que ensinar. Dá para entender que também não há regras, né? Porque às vezes o caso é aquela que a pessoa não quer nada com Jesus. Mas às vezes a pessoa quer, mas a gente precisa estar ali orientando, ensinando. Agora no caso dessa pessoa, depois de um certo tempo, ela voltou não para o espiritismo, mas para as práticas, né, de coisas erradas que ela fazia. Aí onde ela abriu brecha e se afastou um pouco de Deus, e aí não tem como, né? A pessoa, não marquei agora que não é o estudo hoje, né? Mas depois nós vamos estar falando sobre isso. É tipo aquela porca, né? Que depois de limpinha toda volta para a lama, né? Tipo do cachorro que, né, volta para o seu vômito ali. Então aí acaba se sujando tudo de novo, se porcalhando tudo de novo. Mas Deus é tão maravilhoso, se amanhã depois se arrepender e quiser ter uma vida séria com Deus, né? Ela também tem a chance. Okay? Só mais um ali, a gente vai terminar. Então ficou bem claro, né? A pessoa precisa entregar a vida para Jesus. Porque aí, quando os espíritos voltar, pode voltar, você tem que deixar bem claro para a pessoa. Pode voltar 7, 14, vai voltar o tanto que for lá. Mas na hora que voltar, encontrou ali a casa, né? Com um morador, todo poderoso, portão. Na hora que eles chegarem ali, bater na porta ali, quem vai abrir? Jesus vai chegar e falar: aqui não, que tem dono. É isso que nós temos que falar para as pessoas. Entendeu? Olha, aqui tem dono, aqui tem Jesus, ninguém mais entra aqui, só o Espírito Santo de Deus. Isso tem que ter a convicção, a certeza. Isso é a fé que a pessoa precisa ter para a hora que eles quiserem atormentar ali, ela ter essa certeza. Jesus, abre o Senhor a porta. Estou batendo, abre o Senhor a porta, vai. Vê lá, vê se eles vão querer. Atende lá, vê se eles vão encarar o Senhor ali, né? Deus é maravilhoso, gente. Como Deus é lindo, né? As coisas assim, a gente começa a ler, estudar, é tão simples, mas a gente precisa conhecer. O inimigo não quer que a gente preste atenção nessas coisas. Mas ele está destruído, ele está amarrado. Ele foi, sabe, destruído nessa noite. Todos os planos dele, tudo aquilo que ele tentou contra nós, para nós não estarmos aqui aprendendo, já foi anulado esse plano dele. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o nosso Deus, porque é interesse do Senhor, é interesse dele que a nossa igreja, que eu e você conhecemos, sabemos e sabemos mesmo como a gente pode ajudar as pessoas, como a gente pode ser vencedores, mais do que vencedores. Oh Deus lindo, né? E ele também dá ordem, né, aos seus discípulos para poderem irem e fazer essas coisas. Em Marcos 16, também é bem conhecida de todos, né? Vamos estar lendo para a gente acabar. Marcos 16, 14, não está lendo aqui, quando você acha, né? A ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito os que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha o 17: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se alguma coisa mortífera
beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então é outra coisa aqui que Jesus já dá ordem, já fala, podem ir. Vão, evangelizam, falam de Jesus. Aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Mas ele diz, esses sinais vão acompanhar vocês. Mas é todos aqueles que creem em meu nome vão expulsar demônio. Não é no nome meu, não é no nome do Papa, não é no nome da Cidinha, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Ele deu autoridade para nós. E agora, só para você ver que coisa linda que é Jesus. Lucas 10, 17. Agora eu confesso para vocês que realmente é o final. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi, Jesus falando, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis, aí vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Gente, olha que coisa linda. Nós temos uma proteção. Eles voltaram, né? Você imagina, é super gostoso a gente chegar assim e, né, e depois falar, olha, nossa, a gente falou de Jesus, as pessoas aceitaram, não sei o quê. Tinha alguém lá que ficou possesso, a gente orou, repreendeu. Olha, Senhora, os diabos, os demônios, quando a gente fala em teu nome, eles submetem, eles vão embora, eles saem. Voltaram todos felizes da vida. E Jesus fala assim, eis que eu vos dei a autoridade. Você pode ver que se a gente fazer uns estudos sobre dons, nós temos dons disso, dom daquilo, dom daquilo, dom daquilo, dom de cura, dom de profecia, dom de palavra, dons. E para expelir demônios, o próprio Jesus diz assim, eis que eu vos dei a autoridade em meu nome. Expulsarão os demônios. É uma autoridade que o Senhor nos dá. E Ele tem, nós temos essa autoridade. Se você estiver fazendo um trabalho de libertação e se porventura o inimigo questionar e falar assim, quem é você? Por que você está fazendo? Não vou sair não. Porque às vezes acontece isso, né? Não vou sair não vou embora. Porque às vezes ele quer nos colocar medo, quer nos colocar em segurança, fica perguntando. Aí você tem que falar assim, olha, eu sou filha do Deus Altíssimo, eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu quero dizer para você, Satanás, que eu tenho autoridade, o Senhor Jesus, Ele me deu autoridade, para que no nome dEle, eu te mandasse embora, e você vai sair agora, porque o Senhor Jesus me deu autoridade, e você vai embora agora, no nome dEle, cai fora, e Ele tem que ir, não podemos ficar acovardado, ficar com medo, né? Mas nós temos que saber, e se na palavra, quer ver o diabo ficar, sabe, sem saber o que fazer, zonzinho, ali você chegar na palavra, está escrito que Ele nos deu autoridade, e muitas vezes Ele pode falar, eu te odeio, vou te machucar, vou mexer com você, já aconteceu isso comigo, né? Vou pegar você, vou acabar com você, olha, não sei o que, eu falo assim, olha, na palavra está escrito que o Senhor Jesus, Ele me deu autoridade no nome dEle. E está falando que não vai me acontecer nada. Não vai me acontecer nada. Mal nenhum. Porque Ele me deu essa autoridade. E eu tenho nas minhas credenciais aqui a autoridade no nome de Jesus. Você não vai fazer nada, senão está proibido. Você não vai tocar nos meus bens. Você não vai tocar nos meus filhos. Você não vai tocar nos meus negócios. Você não vai tocar na minha casa, na minha esposa, você não vai tocar em nada que é meu. Porque o Senhor Jesus falou para mim, e eu confio nele, que nada iria me acontecer. Mal nenhum vai me acontecer. E eu quero dizer para você que desde essa época de 90, eu trabalho com libertação, para a glória do Senhor. Nunca eu saí machucada, nunca aconteceu nada,
Mas nós vamos aprender muitas coisas aí para a gente ficar esperta, para eles não machucar. Mas nós temos bastante tempo. Gente, primeiro dia a gente quer falar tudo, mas tem muito tempo para a gente aprender bastante coisas. Por hoje é só. E eu quero pedir que vocês estejam assim, um orando pelo outro essa semana, né? Pedindo para que Deus guarde, proteja mesmo. E fica esperto, qualquer coisa que o inimigo quiser se levantar, você vê que não é coisa muito normal, tá? Fica astuto e fica esperto aí. Ore, pega o nome aí de alguém que está perto de você, interceda por ele, ora por ele, para que ele ou ela possa estar aqui semana que vem, para a glória do Senhor, tá ok? Eu quero só fazer uma oração por vocês. Vamos colocar de pé? Aí a pastora já espera. Ok? Coloque a mão no seu coração. Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença. Nós estamos aqui, Pai, porque queremos aprender mais de Ti. Queremos, Pai, estar nos ministérios, queremos trabalhar, queremos Te servir melhor, queremos entender, queremos ser cristãos vencedores, queremos ser cristãos que saem para a luta, na certeza da vitória, Senhor. Mas nós queremos também aprender de Ti. E nós sabemos, Pai, que nós não estamos lidando com os anjos de Deus. Nós não estamos falando aqui sobre dons espirituais. Nós não estamos aqui falando sobre os anjos, os querubins, os serafins, os arcanjos. Mas nós estamos aqui denunciando e conhecendo as estratégias do diabo. Nós estamos aqui porque nós queremos trabalhar com libertação. Nós queremos ser libertos. Nós queremos que a nossa família, que a nossa igreja, que o nosso povo seja liberto. Nós estamos aqui estudando e queremos conhecer um pouco mais sobre o império das trevas, sobre os demônios, como ele age, o que ele pode fazer. E nós queremos te pedir, Senhor, nós dependemos do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor. Somente o Senhor, ó Deus, pode vir sobre nós, nos dar mesmo, Pai, revestimento. Ó Pai, cubra os meus irmãos, as minhas irmãs aqui com o teu sangue, Senhor. Não deixa que o diabo venha tocar em nada deles. Não venha mesmo, Senhor, tocar nem na sua família, no teu trabalho, no seu serviço, nos seus bens, em nada, Senhor. Guarda-os, proteja, Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. Porque nós estamos aqui, porque o Senhor, nós vamos sair daqui nessa noite, na certeza, Pai, que o Senhor nos disse, quando o Senhor falou para aqueles 70, eu não sei quanto nós estamos aqui nessa noite, mas eu creio que o Senhor está dizendo para cada um de nós, pode ir, pode trabalhar, pode fazer, porque eis que eu vos dou autoridade para pisar serpente e escorpião, para pisar todo o poder das trevas, e mal nenhum vai acontecer com você, porque eu sou contigo, filha, filho, eu estou com você, eu sou a tua força, a tua proteção. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Entrego na mão do Deus vivo, que os guarde, que os proteja, que os livra do mal, e que você possa ser a cada dia mais do que vencedor, junto com Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor?